Nós vivemos nessa expectativa. Espero que você viva nessa expectativa também. A expectativa de um dia poder deixar esse mundo para estar lá nos céus, porque aqui não é o nosso lugar. Aqui a gente está de passagem, né? Aqui a gente é só uma passagem breve. A eternidade nos aguarda. A eternidade aguarda a mim e aguarda você. E essa eternidade, ela tem dois destinos. Ela é nos céus para aqueles que já estão preparados, e ela será num lugar de sofrimento para aqueles que ainda não têm a fé em Cristo Jesus, a salvação que só é alcançada através daquele sangue que foi derramado lá naquela cruz um dia. Irmãos, nesse mês de setembro é lembrado no Brasil como Setembro Amarelo, onde são tratadas as questões de prevenção do suicídio, onde são falados muito sobre questões emocionais, que hoje tem feito um grande estrago na nossa sociedade. Hoje muitas pessoas têm problemas emocionais, muitas pessoas sofrem com problemas emocionais, e nós vamos aproveitar esses domingos do mês de setembro, a partir de hoje, cada domingo abordando um tema. Nós vamos estar falando, tratando as emoções, para vivermos a vida abundante em Cristo Jesus. O Senhor nos criou para vivermos uma vida abundante. Ele veio para trazer vida plena. Jesus veio para trazer alegria. Jesus veio para trazer paz. Jesus veio para trazer esperança. Jesus veio para fazer com que eu e você vivamos na expectativa da eternidade com Ele, de desfrutarmos aquilo que Ele realmente veio preparar. Mas infelizmente nós temos um adversário que ele trabalha o tempo inteiro para você acreditar totalmente o contrário disso. Ele quer que você acredite que ninguém te ama, que ninguém se preocupa com você, que seus problemas não tem mais jeito, que não há saída, que a vida é só tristeza, é só sofrimento, que nada dá certo para você, que tudo que você faz dá errado. E ele fica só tentando que você pense isso e não viva a vida abundante que ele veio trazer. E sabe, o nosso inimigo age muito da parte emocional. Ele mexe com as nossas emoções, e nós precisamos tratar, cuidar dessas emoções para viver a vida plena que Cristo veio nos oferecer. E hoje, no nosso primeiro estudo, primeira mensagem sobre essas emoções, eu quero tratar com você uma que eu poderia dizer talvez uma das mais presentes hoje, que é a ansiedade. Nós falamos já várias vezes, e hoje eu quero retornar aqui para tratar esse assunto sobre a ansiedade. Para basear os nossos pensamentos, nós vamos ler Filipenses capítulo 4 e o versículo 4. Filipenses 4 e 4, texto muito conhecido da palavra de Deus. Coloquei aqui no telão, você vai poder acompanhar comigo. Nós vamos ler até o versículo 7. A palavra de Deus nos diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Olha o verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o verso 7 fala assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, as emoções, elas influenciam muito, mas muito, na forma com que nós vivemos. Ter emoção não é problema. Nós fomos feitos com emoção. Deus nos criou com capacidade de nos emocionar. Emoção é uma bênção, você poder sentir emoção. É um dom de Deus. Você poder sorrir, você poder chorar, você poder ficar animado. Emoções que o Senhor nos deu. Não é errado você sentir emoções. Não é errado você experimentar emoções. O problema é que nós precisamos aproveitar as nossas emoções para vivermos da melhor forma possível. Nós precisamos aproveitar essas emoções para relacionar bem com as pessoas.
Nós precisamos aproveitar essas emoções para viver a vida na plenitude que o Senhor quer que nós vivamos. Agora, o problema é quando nós nos deixamos ser dominados por essas emoções. Essas emoções, elas podem ser benéficas ou elas podem ser extremamente prejudiciais. Nós não podemos deixar-nos dominar pelas emoções. O grande problema é quando as emoções dominam a gente. Porque emoção, ou nós vamos controlar ela, ou elas vão nos controlar. Emoção é uma bênção, mas se não for bem usada, ela pode ser um grande perigo. E é isso que nós vamos estudar. Obrigado, Felipe. Então vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Quando a gente fala em ansiedade, como eu disse lá no início, a ansiedade é uma das emoções mais proeminentes nas pessoas hoje. Hoje a ansiedade é a coisa que você mais ouve. As pessoas hoje têm muita ansiedade devido a tudo que nós vivemos recentemente, né? Nós passamos por um período onde a ansiedade já aflorou. Muitas pessoas vivem ansiosas, preocupados com o que está acontecendo, com o que vai acontecer. Pessoas sentindo crises de ansiedade. Irmãos, vocês não imaginam, mas muitas vezes em casa, 3 horas da manhã, eu estou sendo procurado por pessoas que estão tendo crises de ansiedade. Quantas vezes de madrugada meu telefone toca, fala, eu preciso de ajuda, estou tendo uma crise de ansiedade. E não é uma nem 2 vezes, são muitas vezes. As pessoas estão cheias de ansiedade e se deixando dominar por essa ansiedade. Estão presas e entrando em desespero. Sabe, nós precisamos controlar essa ansiedade. Porque a ansiedade em si não é pecado. A ansiedade em si, ela não é pecado. O problema que a Bíblia diz, nós lemos aqui, nós não podemos andar ansiosos. A gente não pode deixar ser dominado pela ansiedade. É viver ansioso o tempo todo. É isso que nós não podemos deixar. É aí que entra o grande segredo, que a Bíblia nos dá uma saída. Então o que fazer? O que nós podemos fazer com essa ansiedade? Como é que nós podemos, o que precisamos fazer para que ela não venha nos controlar? Primeira coisa que a gente precisa traçar um plano aqui de fundo para o nosso estudo é o que é ansiedade. Porque também hoje tudo ganha nome de ansiedade, né? Hoje a pessoa está sentindo qualquer coisa e fala, estou ansioso, isso é ansiedade. Tem médico que já tem uma receita pronta, né? Tudo que chega lá de problema, não, isso é ansiedade, é ansiedade. E o que é ansiedade? Se a gente olhar na palavra de Deus, que nosso estudo aqui está baseado na palavra de Deus, a Bíblia traz essa palavra ansiedade num sentido, num significado de estar distraído ou viver separado. Esse é o contexto, a palavra original que foi escrita quando expressa sobre a ansiedade. A pessoa ansiosa, segundo o que foi escrito, é uma pessoa que anda distraído com muitas coisas, ou uma pessoa que sente vontade de estar separado das demais. E aí você começa a pensar que isso faz todo sentido. Pessoa quando está caindo nessas crises de ansiedade, de depressão e tudo mais, a primeira vontade que a pessoa tem é de se separar de todo mundo. Primeira reação é: não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero estar com ninguém. Ela quer se isolar. E foi nesse sentido que a palavra de Deus traz aqui essa palavra ansiedade, que é o contrário da palavra paz. A palavra paz, no sentido bíblico, que foi escrito no seu original, é de estar unidos, de estar juntos, de ter prazer em estar em comunhão, de ter prazer em estar junto com as outras pessoas. Então você vê que se opõe completamente ao preceito bíblico de igreja. Igreja é um grupo de pessoas juntas, formando um corpo. E então quando a ansiedade prende, domina a pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é isolar a pessoa, é separar a pessoa, é tirar a pessoa do meio. Quando a plenitude da paz que o Senhor veio trazer, é que ela quer unir, é a unidade, é a comunhão. E é isso que nós precisamos olhar. A ansiedade também é definida como medo, apreensão, incerteza. E isso aqui nós sabemos que também se aplica, não é? Muitas pessoas vivem essa ansiedade por causa do medo, não é? Preocupado com um monte de coisas, com circunstâncias,
com coisas que poderão acontecer. A pessoa começa a antever um monte de problema, um monte de circunstância, e começa a sofrer com isso. E se acontecer? E se acontecer isso? E se? E isso vai gerando um monte de preocupação, de medo, de incertezas, e isso também gera essa ansiedade. A ansiedade também vem muitas vezes, e aí nós pensamos muito como se aplica, naquele medo de não estar no controle, de estar vulnerável. Muitas vezes a ansiedade ela brota no coração quando a pessoa se sente fora do controle. Parece que as circunstâncias fugiu do controle dele. Ele não consegue ter controle naquela situação. Coisas que estão acontecendo, imprevisíveis, e isso gera ansiedade. Agora isso é uma ilusão, né? Porque na verdade a gente nunca esteve no controle de nada. É sempre Deus que está no controle de tudo. A gente somos aí descansando, devemos descansar nas mãos dele. Mas a ansiedade nos faz ver o contrário. Ela acha que você não está no controle, e isso vai gerar um problema, e então a ansiedade surge. E da onde que vem ela? Quais são as fontes da ansiedade? A gente vai olhando aqui que a ansiedade ela tem algumas origens. A primeira coisa que a gente precisa falar é que a ansiedade ela não vem de Deus. Deus não foi o criador da ansiedade, não, né? Da preocupação. Não foi Deus quem criou. Porque nós temos um Deus que sabe todas as coisas, que cuida todas as coisas, que não existe acaso, não existe coincidência, não tem nada descontrolado, não tem nada fora do lugar, fora do tempo. A ansiedade não vem dele, não foi ele que criou. A ansiedade, irmãos, ela não se encaixa num perfil de um homem e de uma mulher que são seguidores de Cristo. A ansiedade ela não se encaixa no perfil de alguém que fala que está confiando em Deus, que está confiando em Deus. Minha vida está entregue nas mãos de Deus, mas vive ansioso. Eu oro, entrego tudo nas mãos do Senhor, mas vive preso na ansiedade. A Bíblia nos chama a confiar em Deus. A Bíblia nos chama a descansar nele, totalmente, completamente. Então, viver ansioso e ser um cristão não combina. Não combina. Ou eu sou ansioso, ou eu sou um cristão que confio e descanso no Senhor. Veja bem que eu não estou falando, a ansiedade em si, ela pode brotar. Eu estou falando em viver ansioso. Ou eu posso estar aqui, como nós estamos agora, cantando, adorando, fazer minhas orações, estar falando com Deus, e eu estou vivendo ansioso. Então combina. A ansiedade ela precisa bater, mas eu preciso saber que isso não pode me dominar. Eu não posso ser dominado por ela. Tem ansiedades que têm causas legítimas de si, algumas coisas naturais que podem criar ansiedade. Primeiro, tem um exemplo aí que eu anotei. Você vai fazer uma prova na escola, você não estuda para ela, você vai ficar ansioso com aquela prova. Claro, você não se preparou, então você vai ficar ansioso. Você vai fazer alguma coisa, você não está preparado para aquilo, vai gerar uma ansiedade. Isso é uma causa legítima. Mas também tem ansiedades que têm causas indevidas, preocupações que surgem nas nossas vidas quando nós sentimos que nós não vamos conseguir aquilo que nós queremos, que aquilo que nós desejamos não vai poder. Quando você quer alguma coisa que você sabe que não deve, mas você insiste, você não consegue, vai ficar ansioso. Você quer uma coisa que não é sua, você quer uma pessoa, não é qualquer aqui, alguma posse, algum relacionamento, sabendo que está errado, sabendo que não é, mas insiste em querer. Sabe o que vai acontecer? Vai gerar ansiedade, porque a pessoa está correndo atrás de uma coisa que está errada, ela sabe que está errada. Esses dias eu falava com uma pessoa sobre isso, pessoa vivendo uma crise profunda, e eu estava falando, sabe por que você está com essa crise? Porque você sabe que está fazendo a coisa errada. Lá no fundo a pessoa sabe que está errado. Então, o que vai surgir no coração da pessoa? Ansiedade. Ela vai ficar ansiosa porque ela sabe que está errado, mesmo querendo outra coisa, mesmo insistindo. Então essa ansiedade muitas vezes ela vem por uma origem indevida. E também tem, e aí a gente vai encerrando essa parte das causas da ansiedade, existem questões que não são reconhecidas.
Quando não lidamos com a causa da nossa ansiedade, ela vai continuar por um longo tempo. Você não resolve o problema da ansiedade, ela vai ficando e vai criando raízes. Você vai tendo problemas emocionais, problemas físicos, porque seu problema emocional, uma hora ou outra, vai estourar no seu físico, na sua saúde, e você está ansioso e já nem sabe mais por que está ansioso. Você está com ansiedade tremenda e não sabe por que você está assim. Mas por quê? Porque foi um acúmulo de circunstâncias que foi ficando pendências na vida, no tempo, você descuidou e foi carregando essas ansiedades. Sabe de uma coisa? Deus não quer que nós vivamos assim. Deus não quer que nós vivamos assim. Deus não quer que você viva carregando esse peso da ansiedade. Deus não quer que você viva essa vida preocupada, angustiada, agoniada. Não, Deus não quer isso. Deus não quer que você viva uma vida cheia de medos, inquietação, perdendo sono, agoniado com alguma coisa. Não, Deus não quer isso. Ele nos criou, Ele nos fez para vivermos uma vida de paz. Deus nos criou para viver uma vida de paz. Deus nos criou para vivermos uma vida de alegria. Deus nos criou para vivermos uma vida com esperança. Deus nos criou para ter intimidade, comunhão com Ele. O problema é que nós, através do pecado que nós herdamos dos nossos pais, nós vamos carregando isso. E isso vai estragando aquele plano original de Deus. E hoje à noite nós estamos aqui justamente com a palavra de Deus em mãos para mostrar como nós podemos nos livrar disso. A gente precisa evitar a ansiedade. Por quê? Porque não é bíblico. Não é bíblico. Sabe, essa ansiedade presente constantemente na sua vida, isso não é bíblico. Se você for ler um texto muito conhecido lá de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, sabe, nesse texto, apenas nesses versículos, o Senhor Jesus falou 3 vezes: não andeis ansiosos. Jesus falava: não fique ansioso, não se preocupe com o que você vai comer, não se preocupe com o que você vai vestir, não se preocupe com o que você vai beber, não se preocupe, não ande ansioso assim. Até porque a nossa ansiedade não resolve nada. Até porque você viver ansioso não vai resolver o seu problema. A sua ansiedade só vai piorar o problema. E então o Senhor fala: não ande ansioso, é desnecessário. Por quê? Porque o nosso Pai dará sempre o que nós precisamos. Amém? Deus dá sempre o que nós precisamos. Deus é fiel em cuidar. Se eu sei disso, se eu acredito nisso, se eu realmente creio nisso, eu não preciso viver ansioso. Nós não precisamos ter ansiedade como um estilo de vida. Às vezes as pessoas vão acostumando com essa vida de ansiedade. As pessoas às vezes começam a carregar a ansiedade e vai se tornando um estilo de vida. E o Senhor Jesus se apresenta diante das pessoas. O Senhor quer trazer para a pessoa paz, o Senhor quer trazer descanso, o Senhor quer trazer alegria, quer trazer esperança, mas a pessoa está tão presa no seu sistema de ansiedade, que já carrega há tanto tempo, que não desfruta aquilo que o príncipe da paz nos oferece, aquilo que o Senhor quer nos oferecer. E vai vivendo nessa rotina. Nós precisamos evitar, tomar cuidado com isso, cuidado com essa ansiedade. Hoje à noite nós estamos aqui para falar para você: você não precisa viver isso. A ansiedade, ela tem muitos efeitos negativos. A ansiedade acaba com a vida da pessoa se a pessoa descuidar. A ansiedade, ela vai afetar muitas áreas da vida. Como eu fico preocupado e triste em ver pessoas que não vivem a vida plenamente por causa da ansiedade. Sabe, não vive aquilo que o Senhor te oferece por causa da sua ansiedade. Deus quer te tirar isso. Deus quer te livrar disso. Sabe, a ansiedade muitas vezes ela divide as nossas mentes. Sabe por quê? Porque a nossa preocupação, a nossa ansiedade, ela vai nos fazer querer viver em situações diferentes. Sabe, você começa a pensar numa coisa, a ter que fazer outra, e você vai seguindo situações e direções diferentes na sua vida. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Você sabe que precisa fazer aqui, mas você está com medo de fazer. Sabe da decisão que tem que tomar, tem medo de tomar a decisão. Sabe o que é certo, tem medo de fazer, e fica difícil de tomar decisões. Divide a nossa mente.
E a pessoa às vezes não faz, não vive. Por quê? Porque tem medo, porque está ansioso. E é tão difícil isso, não é? Torna tão complicado decidir assuntos importantes na vida, por causa da ansiedade. A pessoa acaba se perdendo nisso. Só acaba se perdendo. As pessoas, na hora de decidir, de resolver, vou, não vou, faço, não faço, e o medo, e se eu fizer, e se der errado, e se falar, e se não, e se acontecer, e acaba não fazendo, e acaba perdendo. Isso é um problema. Nós precisamos nos livrar disso. A ansiedade, ela nos faz muitas vezes, e quando eu falo, ela divide a nossa mente, ela nos faz questionar o próprio Deus. Ela nos faz questionar o próprio cuidado de Deus. Se a gente não tomar cuidado, ela divide a mente, porque você sabe que Deus cuida de você, mas a ansiedade te faz pensar: mas será? E se não acontecer? Você sabe que Ele é o seu Salvador, você sabe que Ele é o Pai que promove todas as coisas, mas a ansiedade te faz pensar: mas e se? Tenho medo. Isso é um problema. A gente precisa cuidar disso, porque senão nós perdemos essa mente dúbia, sabe? Essa mente dividida. E aí, sabe, a pessoa dessa forma, ela vai ficar com uma dificuldade de produção. A vida da pessoa para. A vida da pessoa não é produtiva. Por quê? Porque está tão distraído, e aí vem o termo lá que eu disse no início, está tão distraído com as preocupações, que a pessoa não tem mais força para fazer muita coisa que precisava fazer. A pessoa está tão preocupada que gasta a melhor força, os melhores esforços. Esse microfone está me deixando ansioso. Esse microfone. Foi. Se apiga, eu acho que vai. Oi, ei. Vou cair aqui também. Muito bem, vamos lá. Como eu estava dizendo, a pessoa fica tão preocupada que ela não produz, a vida para. Pessoa que tem ansiedade, que vive ansioso, ela não produz o quanto poderia produzir. A vida trava, a vida não avança, por causa do medo que a ansiedade gera. A pessoa não tem mais força para poder avançar. E tem mais, irmãos. A ansiedade, ela afeta até nos nossos relacionamentos pessoais. A ansiedade atrapalha até o seu relacionamento com os seus amigos, com os seus irmãos, com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus pais. A ansiedade, ela atrapalha até nos relacionamentos. É difícil manter as nossas ansiedades para nós mesmos. Quando nós estamos cheios de medo, sabe o que o ansioso faz muitas vezes? Ele descarrega toda a ansiedade em quem está perto. Ele descarrega toda a ansiedade em quem está próximo, que não tem para onde descarregar. A ansiedade, ela atrapalha você fortalecer vínculos. O ansioso tem dificuldade até de manter amizades. O ansioso tem dificuldade de criar vínculos, porque ele tem medo. E se eu falar com fulano? E se eu falar com fulano? O que ele pode pensar? E se ele não gostar? E se acontecer isso? Vão falar de mim, vão rir de mim, vão pensar de mim. O que vai acontecer? O ansioso acaba perdendo relacionamentos. Ele tem dificuldade. Isso é um problema, é um sofrimento. E é por isso que a gente não pode viver ansioso. A ansiedade, ela leva a tomar decisões insensatas. Aqueles que são excessivamente preocupados com o futuro são propensos a tomar decisões precipitadas para parar de sentir-se inseguros. Sabe, você está lá no seu trabalho e você tem que fazer alguma coisa, você fala: ixi, vou parar logo isso, porque senão isso vai dar errado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, melhor eu não fazer, melhor eu não ir, melhor eu não fazer, e começa a tomar decisões erradas, ou começa: eu vou fazer logo isso, porque senão é um problema. É um problema. A ansiedade rouba a nossa paz, rouba a nossa alegria. É impossível estarmos inquietos e tranquilos ao mesmo tempo. Pessoa que vive ansioso, ela não tem condições de viver alegre o tempo todo, como a Bíblia diz. Ela não tem condição de viver em paz. Por quê? Porque ela está inquieta, ela está perturbada.
A ansiedade, ela revela um terrível desperdício de tempo e de energia. Como eu disse, incertezas, frustrações, preocupações são tão desgastantes que não levam a nada e pode trazer um efeito devastador sobre a nossa saúde. É terrível. E talvez eu falando isso aqui, você fala, gente, mas isso aí que ele falou até agora não me ajudou em nada, porque isso eu sei, não é? Isso aí eu vivo isso, eu não sei porquê. Eu estou falando isso para você ter uma noção exata do quanto é importante você cuidar dessa sua ansiedade, o quanto é importante você parar e pensar, opa, talvez você ouviu isso aqui e pensou, peraí, eu estou vivendo assim, eu estou vivendo ansioso. É hora de parar e pensar, é hora de você encarar isso e levar a sério, largar essa sua ansiedade, viver a vida abundante que Deus tem para você, tratar isso, e Deus precisa tratar isso. Você precisa querer deixar, Deus trate, Deus cuida disso. Para de carregar um peso que não é seu. Para de carregar uma culpa, para de carregar uma carga, para de carregar algo que não é seu, que o Senhor Jesus já tomou sobre si, Ele já levou isso. Você pode viver livre, você pode viver solto disso. Para de carregar isso. Você não precisa viver assim. Nós precisamos lidar de maneira sábia com isso, correta. É muita coisa que está em jogo, é muita coisa que está aqui. Olha quantas coisas nós enumeramos. É tolice você ceder à ansiedade, é tolice você buscar um alívio temporário, rápido, você se fechar por causa da sua ansiedade, você preferir se isolar por causa do medo. E sabe quantas vezes talvez você está vivendo coisas e você fala, não, eu não faço porque eu não gosto. Olha, isso talvez não é porque você não gosta, isso é porque a sua ansiedade não deixa. Tem coisas que você não sabe, talvez, e você está falando que não faz, não vive porque não gosta, mas talvez não é que você não goste. É aquilo que eu enumerei aqui, é a sua ansiedade que te prende, ela quer te prender. E o Senhor veio para nos libertar. Ele veio para nos livrar de tudo isso. É muita coisa que envolve. Então, eu quero dizer para você que em vez de você se preocupar, leve as suas preocupações a Deus. Leve essas preocupações diante de Deus. Aqueles assuntos que te preocupam, aqueles assuntos que te geram medo, aquilo que te gera incômodo, sabe? Aquelas coisas que têm gerado aquele incômodo em você, leva isso a Deus em oração. Coloca isso diante de Deus. Seja qual for o assunto, seja qual for o tema. Eu não sei se você sabe, mas você pode orar sobre tudo. Você pode orar sobre tudo, sobre todo assunto que te preocupa, que te incomoda. Coloca diante de Deus. Fala com Deus. Apresente a Ele todas as vossas preocupações. O primeiro passo para a liberdade é confessar ao Senhor os seus medos. É falar com Deus que você tem medo. É falar, fala com Deus. Senhor, eu tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo de estar no meio das pessoas, Senhor. Eu tenho medo de me expor em tal lugar. Eu tenho medo de tomar decisão. Eu tenho medo de ficar doente. Eu tenho medo. Fala com Deus sobre o seu medo, aquilo que te aprisiona, aquilo que te incomoda. É falar. Isso não vai fazer você menos confiante em Deus. Sabe, aqui em Atos, eu não vou ler, nosso tempo não permite, mas em Atos 18, verso 9 e 10, sabe quem estava com medo relatado aqui? Apóstolo Paulo. Sim, o apóstolo Paulo, maior pregador, maior missionário, maior teólogo do nosso tempo, apóstolo Paulo. Deus chegou para ele e falou assim: não tenha medo, Paulo, continua pregando, não precisa ter medo não. Ele estava com medo. O medo é um fato. Agora, eu preciso confessar ao Senhor, ao invés de deixar Ele governar a minha vida. Não deixe esse medo governar a sua vida, não. Não deixe esse medo te dominar, não. Confessa, fala com o Senhor. E chega para Deus numa atitude de gratidão, de ação de graças. Em meio à sua maior preocupação, o seu maior medo, você pode sentir grato quando você pensa sobre o amor de Deus sobre a sua vida. No meio da sua maior preocupação, você vai encontrar motivo de gratidão, sabe, de louvor a Deus, quando você lembrar o quanto você é amado por Deus.
Hoje à noite eu não sei o tamanho da sua ansiedade, da sua preocupação, mas lembra, Deus ama você. Ele está pronto para tomar de você toda essa carga que você carrega e que às vezes tem te oprimido. Às vezes tem roubado de você coisas que você poderia estar vivendo tão plenamente. Sabe, esse medo tem roubado. Louve a Deus, louve, agradeça a Deus. Tenha esse ato de louvar, de cantar, de estar diante de Deus louvando a Ele. Sabe, eu vou te dar uma dica: cante todo dia, cante, louve a Deus, ouça louvores. Vai ter dia que você não vai conseguir louvar ao Senhor hinos alegres, não é? Tem dia que você não vai conseguir louvar a Deus aqueles hinos efusivos de alegria. Cante um hino de lamento, mas cante, louve a Deus. Tem dia que a gente canta aí quase chorando, né? Lamento, mas ele faz parte. Tem salmo de lamento aqui. Você vai ver, tem salmo que Davi estava praticamente chorando, mas ele não parava de louvar. E é essa a saída. Louve, cante. Porque quando você fizer isso, você vai ver que as coisas vão mudando. O louvor, ele traz essa sensação de alívio, de paz. E é por isso que Paulo fala: apresenta tudo a Deus, mas faça isso com ações de graças, louvando a Deus. E nós precisamos fazer isso. Chega a Deus com a sensação de gratidão. Senhor, eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida. Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu estou angustiada, mas eu sei que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é, que há de vir. Eu creio. Declare assim diante de Deus. Isso vai te fazer muito bem. Fala do seu medo, mas declara quem é Ele. Vá a Deus com uma convicção plena. Lembre-se que o Senhor te ama incondicionalmente. Deus quer o melhor para você. O amor de Deus por você não coloca condições. Tem gente que acha que Deus não te ama porque a pessoa fez isso, faz aquilo, é isso, é aquilo. Ah, mas eu faço isso, mas eu sou isso, Deus nem me ama mais, Deus não quer nada comigo. Ei, você está aqui hoje para ouvir essa palavra, que Deus te ama incondicionalmente. Deus não coloca condições para te amar. Deus não coloca condição para te amar. Ele te ama independente do que você faz, do que você fez, de quem você é. Ele te ama. Agora, Ele te ama tanto que Ele se recusa a deixar você desse jeito. Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer fazer você melhor. Vá a Ele, se prostre diante dEle. E eu vou terminando, mas eu quero te lembrar, você precisa saber disso aqui, ó. Deixei bem grande para você lembrar. Reconhecer que a ansiedade é uma batalha de fé. A ansiedade é uma luta de fé. Nós precisamos crer que Deus cuidará das nossas ansiedades. Nós precisamos acreditar que Deus cuida. E eu quero que você saia daqui hoje à noite com essa convicção do seu coração: Deus cuida daqueles motivos que eu estou ansioso. Deus está cuidando daquilo que gera ansiedade no seu coração. Deus está cuidando. Você crê nisso? Sim ou não? Deus está cuidando. Creia nisso. Não é que está tudo resolvido. Eu não vou prometer para você que você vai sair daqui, porque agora você vai vencer a sua ansiedade, você vai sair daqui, chegar na sua casa, está tudo resolvido. Não posso prometer isso para você. Mas uma coisa eu posso garantir: Deus está no controle de todas as coisas. Deus está cuidando. Deus está cuidando de tudo. Se eu entregar as minhas preocupações nas mãos dEle, eu vou poder sentir uma paz incrível. Agora eu quero dizer para você fazer isso. Fala com Deus e entrega tudo aquilo que está gerando ansiedade no seu coração. Mas fala de verdade, conversa com Deus, sabendo que Ele está aí prontinho para te ouvir. Entrega tudo isso. Quando você fizer isso, você pode ter certeza, você vai sentir uma paz, que a Bíblia diz que é uma paz que excede todo. É uma paz que vai além. Descarregou aqui, Tomás. É uma paz que vai além do que você possa imaginar. É a paz que o Senhor gera no coração de quem crê, de quem confia nele. Nós vamos ficar de pé para a gente terminar com a oração. Eu quero convidar você hoje a tomar essa decisão. Nós não estamos falando de vencer uma ansiedade de qualquer jeito. Nós estamos falando de uma batalha espiritual, uma batalha de fé.
É algo que você precisa se posicionar. Hoje à noite, não importa o tamanho do seu medo, não importa aquilo que você tem preocupado, que tem gerado ansiedade, em nome de Jesus, coloca isso diante de Deus, fala com Deus. Nós estamos aqui num ambiente espiritual. Nós cremos que Deus está neste lugar. Nós cremos que você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque Deus quer te livrar dessa ansiedade. Aquilo que te prende, aquilo que te incomoda, aquilo que já te fez chorar, aquilo que tem perturbado sua paz, aquilo que tem feito você se privar de muita coisa. Deus quer tirar isso hoje. Ele quer tratar isso em você. É para isso que você está aqui. Não é coincidência. Não é por acaso que você veio aqui. Há um propósito de Deus em todas as coisas, e hoje eu quero que você descanse nele, viva isso que ele está propondo para você aqui. Vamos orar com Deus? Sabe, nós estamos diante de um Deus que tem promessas tão grandes, um Deus que tem promessas tão grandes para nós, e ele cumpre todas as suas promessas. Fale com Deus agora. Feche seus olhos, fala com Deus. As suas ansiedades só você sabe quais são. Aquilo que você vive só você sabe. Fala com Deus aí. Mas eu vou te dar um conselho. Não entregue com uma mão e tome com a outra. Não entregue a sua ansiedade diante de Deus e saia ali fora e fica pensando, preocupado em se acontecer. Entregue e descansa. Não entregue e fica puxando do outro lado. A verdadeira liberdade só é possível quando finalmente nós admitimos que está muito pesado para você carregar sozinho. Talvez você tenha olhado, está difícil viver assim. Entrega isso e deixa aos pés da cruz.